Tamires do Resenhando Sonhos e hoje eu vou compartilhar com vocês todos os equipamentos que eu uso aqui no canal e também para as minhas redes sociais e um pouquinho de como foi a minha jornada fazendo o upgrade desses equipamentos ao longo desses mais de 10 anos que eu crio conteúdo para a internet. Eu nunca fiz esse vídeo antes, é a primeira vez que eu tô fazendo e ele é basicamente para ficar aqui como um guia para quem tiver curiosidade ou para quem quiser saber um pouco mais sobre esses equipamentos. Tudo que eu for mostrar aqui eu vou linkar aqui embaixo na descrição do vídeo. Algumas coisas talvez não estejam mais à venda. Eu comumente recebo perguntas, especialmente na minha DM do Instagram, sobre que câmera eu usei ou qual equipamento eu uso para gravar. E como eu não pretendo fazer o upgrade desse equipamento tão cedo, porque eu fiz um upgrade, na verdade não foi nem um upgrade, foi um acréscimo. Esse ano eu não pretendo comprar nada novo no sentido de outra marca ou outro equipamento tão cedo. Eu acho que é um bom momento para fazer esse vídeo e também deixar vocês a par. Esse é o tipo de equipamento que não serve só para quem faz criação de conteúdo para internet, né? Tem algumas pessoas que trabalham com outros tipos de gravação, outros tipos de produção que podem se aproveitar também de alguma referência. E eu também vou responder algumas perguntinhas que vocês mandaram sobre softwares de edição ou algumas coisas assim no final do vídeo. Primeiramente, eu queria dizer que para você começar a produzir conteúdo para a internet, você não precisa de nada a mais do que o seu celular. E não é porque eu tenho vários equipamentos que você precisa ter esses equipamentos. Então assim, eu comecei a gravar com o meu telefone, eu sempre que gravei com o telefone, gravei com a câmera frontal, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me enxergar, eu gosto de ver que tá tudo certo, que o enquadramento tá bom. Como eu gravo sozinha, eu não tenho uma pessoa que vai fazer essa checagem por mim. Todas as minhas câmeras, vocês vão ver que tem visor. Às vezes o visor fica mais pro lado, assim, por exemplo, nessa câmera que eu tô usando pra gravar agora, o visor fica um pouquinho mais abaixo, então agora eu tô olhando pro visor, agora eu tô olhando pra vocês. É uma leve mudança no olho, mas o ideal é que a gente grave olhando para a lente. Então algumas câmeras, o visor fica um pouco deslocado da lente e ainda assim dá pra ver que o olho não tá bem focado, por exemplo, na lente, e isso ainda assim às vezes me causa alguns problemas. Então às vezes eu não vejo que tem alguma coisa errada porque muda durante o vídeo e eu tô mais focada em olhar pra câmera do que ficar olhando e cuidando do visor, mas eu tento ficar sempre mudando um pouco o meu olho pra ver se tá tudo certo e pra mim, que gravo sozinha, eu acho importante. Uma técnica que muita gente usa e que eu usei algumas vezes pra gravar com a câmera traseira, porque normalmente é uma câmera melhor, foi colocar um espelho atrás. Recentemente eu cruzei por um espelho que dava pra você acoplar no próprio celular. Então você colocava um espelho aqui e aí você conseguia se enxergar gravando assim. E aí eu encontrei de duas formas. Encontrei de um que você coloca aqui como se fosse um daqueles negocinhos que você usa pra segurar o telefone, e outro que é um clipe. Eu vou deixar o link dessas duas opções aqui embaixo também na descrição, porque eu acho que pode ajudar bastante caso você grave com o seu telefone e você tem essa dificuldade aí de querer gravar com a melhor qualidade possível, mas ainda tá usando a câmera frontal, ou de tá com dificuldade, né, pra se enquadrar aí por tá usando um espelho pra auxiliar no seu telefone. Mas eu comecei gravando com o telefone, não tem problema nenhum. Hoje a câmera de vários celulares consegue chegar praticamente perto de qualquer câmera das mais novas gerações, sempre tem comparativo aí, né, saindo do Samsung, saindo do iPhone pras câmeras. Na verdade, qualquer câmera que você for comprar hoje tem um comparativo de pelo menos essas duas marcas de celular rodando aí na internet pra você ver a diferença. E aí assim, eu gravei com o celular de 2014, que foi quando eu comecei a gravar, até 2017. Então eu fiquei 3 anos gravando com o meu telefone. Na época eu não fiz nenhum acréscimo, assim, eu não usava nenhum microfone separado. Hoje eu acho que é uma coisa que tá super acessível e se você não consegue investir numa câmera, eu diria que hoje é muito fácil você ter uma qualidade de som melhor, então eu recomendaria você investir em um bom microfone. Tem alguns que são super baratinhos, na faixa dos R$100, ou até um pouquinho mais, assim, se você quer uma qualidade um pouco melhor, mas que ainda assim funcionam muito bem para trazer uma qualidade de som boa pro seu vídeo. No final de 2017, eu consegui guardar um valor suficiente para comprar minha primeira câmera. Eu comecei a receber dinheiro com o Resenhando Sonhos no meio de 2016, então demorou em torno de 2 anos para eu começar a ganhar algum valor com Resenhando Sonhos, e a partir do momento em que eu comecei a ganhar alguma coisa, eu comecei a guardar esse dinheiro. Da metade de 2016 até o final de 2017, eu fui juntando esse valor para eu conseguir comprar a minha primeira câmera, porque eu queria muito me desprender do celular. Eu lembro que eu comprei na Black Friday de 2017, e é muito curioso, porque aí, a título de curiosidade para fazer esse vídeo, eu fui atrás de ver quanto tava essa câmera agora, né, porque depois da pandemia, durante a pandemia, né, todos os eletrônicos subiram, nunca mais desceram, né.
Algumas coisas, obviamente, são um pouco mais baratas que ali 2021, 2022, mas o valor das coisas não voltou a ser o que era antes. Então, essa câmera que eu vou mostrar pra vocês, que na época eu paguei R$1.800, hoje uma usada não se compra por menos que R$2.300, R$2.400, R$2.600. Então é muito doido ver o quanto o valor dos equipamentos mudou aí nesses anos com o grande impacto que aqueles anos de pandemia tiveram no mercado. Então, a primeira câmera que eu comprei foi essa Canon. Essa Canon é uma Canon T5i. A gente tem no mercado a T5 e a T5i. A diferença entre a T5 é o visor virar ou não virar. A T5 sem o I não vira. Essa aqui é a T5 com o I. Ela vem com essa lente aqui, que ela é a lente de 18-55mm. É a lente padrão dela, mas essa é uma câmera que a lente sai. Então dá pra trocar essa lente e usar o corpo com outra lente. Eu nunca cheguei a fazer o upgrade de nenhuma das minhas lentes, mas eu tenho vontade de comprar uma outra lente para essa câmera ainda, e esse é um dos motivos pelos quais eu ainda tenho, na verdade, todas as minhas câmeras. Vocês vão ver que eu vou ter todas elas para mostrar aqui para vocês. Eu não me desfiz de nenhuma ao longo do tempo, porque felizmente eu me coloquei numa posição em que eu não preciso me desfazer de um equipamento para comprar outro, por enquanto. E essas câmeras me servem de formas diferentes. Então, essa aqui, que é uma câmera maior, é uma câmera que tem um microfone acoplado. Esse aqui é um Rode VideoMic Me. Ele vem com esse corta-vento aqui e ele é bem pequenininho, tá, gente? Tem um outro da Rode que é super famoso, que é um shotgun, assim, que ele é inteirinho, compridinho. E esse aqui é uma outra versão. Na época, eu optei por comprar ele porque as reviews estavam boas e porque era um pouquinho mais barato também. Ele me serve super bem e ele fica 100% do tempo acoplado nessa câmera aqui. Para que eu uso essa câmera? Praticamente 100% dos vídeos que vocês me veem gravando nessa posição aqui, sentada, virada para esse lado ou até virada para outra estante, é gravado com essa câmera aqui. É uma câmera que eu deixo montada no tripé, que tá aqui do lado inclusive, ela fica montada no tripé, ela fica paradinha aqui, e é uma câmera que eu tenho duas baterias para ela, mas hoje eu não uso mais bateria nela. Essa é uma câmera que eu uso direto na tomada, e aí eu não preciso me preocupar em colocar lá para carregar, colocar a bateria para carregar. Eu comprei um carregador que ele tem como se fosse uma caixinha de bateria assim, ó, mas que coloca aqui dentro, e eu ligo essa caixinha direto na tomada, e aí essa câmera nunca vai ficar sem bateria, porque ela vai estar sempre ligada na tomada. Isso facilita bastante pra mim, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que falo bastante. Então eu vivia tendo que parar a gravação pela metade, porque eu não tinha bateria suficiente pra me ouvir falar por tanto tempo. Então eu comprei, pra que eu não precisasse mais me preocupar com isso. Então assim, eu ainda uso a T5i. É a minha câmera de vídeo estático, é a câmera que quando eu sento pra gravar ela que eu tô usando. Hoje eu não tô usando ela porque ela ia ser a primeira que eu ia mostrar, então eu já ia ter que desmontar o meu setup, então eu coloquei outra pra gravar esse vídeo pra eu poder mostrar ela pra vocês aqui. E aí o que aconteceu, gente, pra eu sentir necessidade de fazer um upgrade no meu equipamento, foi que no final de 2017 eu comecei a gravar vlogs. E aí assim, enquanto eu morava no meu outro apartamento, que era um apartamento super pequenininho, tinha 2 cômodos praticamente, conseguia movimentar essa câmera melhor, porque ela tinha tipo 3 locais só pra estar. E eu não precisava me preocupar muito com o peso dela. A partir do momento que eu me mudei para esse apartamento e eu passei a gravar mais vlogs, me mexendo mais pela casa, eu percebi o quanto essa câmera era pesada e o quanto ela acabava me limitando um pouco na minha movimentação. Então em 2021 eu decidi que eu queria comprar uma câmera menor. Eu tinha bastante relutância em comprar uma câmera que a lente não pudesse ser modificada. Porque uma coisa boa de uma câmera tipo a Canon T5i é que ela existe em 2 partes. Então ela se desvaloriza muito lentamente, né? Como eu falei pra vocês, ela tá mais cara hoje do que ela tava quando eu comprei. E você pode vender só o corpo dela, ou você pode vender o corpo com a lente. E você pode substituir a lente e ter uma câmera completamente diferente, com uma angulação completamente diferente, só trocando a lente da câmera. Hoje uma lente, e sempre, né? Uma lente sempre foi muito caro também. Mas dependendo da situação, vale a pena você investir em várias lentes, especialmente quem trabalha, né, com filmagem ou fotografia, normalmente tem várias lentes dependendo da ocasião. Então, uma câmera que tem essa possibilidade de modificar também ajuda no fato de que se deu algum problema com a lente, é só você substituir ela e você não perde a câmera inteira, que é diferente de quando você tem uma câmera que é 100% acoplado. Então, quando eu fui comprar uma câmera para vlog, eu não queria comprar uma câmera que não me oportunizasse trocar a lente. Então, eu optei por comprar, na época eu assisti muitos e muitos vídeos, e eu optei por comprar essa aqui, que é uma Sony. Ela é bem menor em comparação com a outra. E aí eu migrei também
também da Canon para Sony, tá? Essa aqui é uma Sony Alpha 6400, existe a partir da 6000. Agora, eu acho que a maior numeração é a 6600. E essa também é uma câmera que dá para você tirar a lente e substituir essa lente por outra lente com uma angulação diferente. Bem, ela levanta aqui o visor, então eu consigo me enxergar. Só que ela tem um pequeno problema. O microfone dela é aqui em cima. Então, se eu colocar um microfone aqui acoplado, eu me tapo. Tá. Eu cheguei a comprar um adaptador que vem aqui do ladinho pra ficar o microfone aqui do lado, mas eu nunca cheguei a comprar um microfone pra essa câmera especificamente, porque os microfones da Sony são muito, muito caros. Quando eu tava pensando sobre isso, eu acabei optando por investir num outro equipamento. Mas assim, de todas as minhas 3 câmeras, essa aqui é que tem o áudio melhor. É a que tem o áudio mais claro, o áudio mais limpo e o áudio mais alto, sem nenhuma outra interferência, tá? Sem usar microfone, sem fazer nenhum tratamento. De todas, o áudio é melhor. A imagem que eu mais gosto, que tem as melhores cores, pra mim, são as cores da Canon. Então, também é um dos motivos pelos quais eu sigo bastante apegada e deixo pra gravar todos os meus vídeos que são estáticos, assim, com ela. Então, assim, a partir de 2021, do final de 2021, outubro, novembro, todos os meus vlogs foram gravados com essa câmera aqui. Então essa é a câmera que eu ando caminhando por aí. Eu comprei uma bateria extra pra ela e eu normalmente uso esse tripé aqui, ó, que é um tripé pequenininho, da Manfrotto, e ela fica sempre montadinha assim na minha mesa, e aí quando eu ando por ela por aí, ela tá assim. E como eu gravo muito sentada perto de locais que tem apoio, eu só abro ela e empolero ela no lugar mais próximo de mim e ela fica pronta pra ser usada aí nos vídeos. Porém, nada impede dessa ser uma câmera que também gravaria os vídeos estáticos. Uma coisa não é impeditivo da outra. Essa câmera tá um pouco mais barata, tá, gente? Mas essa aqui é a minha peça de equipamento mais cara. Foi a câmera que eu paguei mais cara exatamente porque eu comprei ela no período da pandemia. Então, ela tava com um valor bem alto. Na época, uma das que eu também fiquei em dúvida foi, que também é da Sony, se eu não me engano, é a ZV-1. Mas a ZV-1, a lente, ela é acoplada, né? Então, eu preferi comprar essa aqui. Ela ainda tá com um valor bem alto de mercado, um pouquinho mais barato do que eu paguei, mas ainda tá com um valor bem alto. É uma câmera que eu gosto bastante, ela é bem compacta, né? Eu já carreguei ela muito por aí, ela me serve muito bem nesse contexto de vlog. Só que aí o que acontece? Porque ela é uma câmera muito cara, eu tenho um pouco de medo de andar com ela por aí, porque ela também não é muito discreta, né? E tem uma outra coisa, eu acho bastante frágil o ato de virar ela aqui, porque ela tem uma estruturinha de um metalzinho aqui que parece frágil, então ela não tem uma viragem dinâmica. Então, quando eu tô gravando fora de casa, ela não é muito dinâmica nesse sentido, tá? De fazer essa viragem aqui. Então, quando ela tá em casa, ela tá sempre assim. Essa é a posição normal dela. E aí, se eu tiver que tirar ela de casa, eu preciso dobrar ela e guardar. Mas é uma câmera excelente, assim. A partir do momento em que a Canon não parar de me servir, essa aqui com certeza assume o lugar da Canon para esse propósito. E essa ainda é a minha câmera principal de vlogs, mesmo que eu tenha adquirido uma outra câmera esse ano, que é a próxima que eu vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu tenho takes em que eu faço caminhando, mas os takes sentados ainda são os principais takes. E essa aqui ainda é a minha câmera oficial de vlogs, mesmo que eu tenha um equipamento mais recente. E aí, como eu falei pra vocês, é um problema que eu fui percebendo conforme eu usava aquela câmera fora de casa, é que eu sempre ficava com muito medo de andar com ela por aí, e segundo, que eu achava ela pouco dinâmica na hora de acionar. Então, no final do ano passado, eu comecei a olhar quais eram as câmeras de vlog que estavam sendo recomendadas. Sempre tem atualizações, sempre tem coisas diferentes, e eu queria comprar uma câmera que ela fosse compacta, mas que ela não fosse uma repetição das coisas que eu já tenho. Porque assim, eu tenho uma câmera que é ótima para gravar vídeo estático, e eu já tenho uma câmera menor, um pouco mais compacta, que me serve para as duas coisas. Então eu queria que fosse uma câmera que me trouxesse alguma coisa nova. E aí eu descobri a Osmo Pocket 3, que é a câmera que se mexe, que me acompanha. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, é essa que tá gravando agora, tá, gente? E foi a última que eu mostrei pra vocês aí. Então, ela é uma câmera que consegue fazer um tracking interessante com a gente enquanto tá se mexendo. Ela tem já uma estabilização nela que é muito boa. Então, pra quando tá do lado de fora, pra quando tá caminhando, pra quando tá se mexendo, essa é a câmera. E ela também é muito, muito, muito compacta, né? Ela foi pensada enquanto uma câmera de vlog, o que é muito diferente de comprar uma câmera assim, que pode ser usada em praticamente todas as funções, e aí ela é um pouquinho de cada coisa. A Osmo Pocket 3, ela faz todas as coisas, mas ela foi pensada para ser uma câmera para produção de conteúdo, uma câmera para vlog, uma câmera para produzir conteúdo tanto horizontal quanto vertical. Então assim,
Para eu gravar conteúdo vertical com essas câmeras, eu preciso colocar elas em outra posição no tripé. Com a Osmo Pocket 3, eu só preciso virar a tela dela e ela já tá pronta para eu gravar qualquer coisa na vertical. E se no meio eu quiser mudar para horizontal, é só eu virar a tela e ela é muito, muito, muito dinâmica, além dela ser muito menor do que essa câmera aqui. Eu já viajei com a Osmo Pocket 3, o meu vlog da Argentina, né, foi todo com ela. Ela me serviu muito bem, ela cabe na menor bolsa que eu tenho, ela cabe. Então foi uma aquisição muito boa também. Eu vou aproveitar que eu tô falando sobre ela e vou gravar um take dela aqui gravando este vídeo para eu colocar em cima enquanto eu falo dela. Ela tá aqui, tá acoplada num tripé normal, tá? Então ela está aqui. E se eu quiser mudar ela de horizontal para vertical, é só eu girar a tela dela e ela já começa a gravar. E a lente também gira automático. Então eu vou girar aqui no vídeo para vocês verem. E ela começa a virar, a gravar o outro lado. Com um toque, ela vira pra mim, e aí isso faz com que seja bem dinâmico, especialmente quando a gente tá na rua e tá gravando vlog e quer que gravar um take que vai ser usado pra um vídeo de YouTube, e depois já quer gravar um take que quer usar pra um Reels ou quer gravar pra algum vídeo que seja pro TikTok, por exemplo. Então ela foi muito boa nesse sentido. Pra essa aqui, que é a Sony Alpha 6400, a única coisa que eu comprei pra ela foi uma bateria extra, então eu tenho 2 baterias dela, e a Osmo Pocket 3, ela já veio com alguns acessórios. Pode comprar ela separada, só a câmera, ou você pode comprar ela junto do kit Create, que aí já vem com tudo que precisa. Então, o microfone que eu tô usando hoje, que tá por dentro da roupa, é o Mic 2, da DJI. Ela veio com um mini tripé que eu coloco embaixo dela e ela fica de pé. E ela também vem com uma bateria extra no kit, que é só eu acoplar nela enquanto ela estiver funcionando mesmo, se eu quiser, e vai dar uma outra carga de bateria na câmera. Então dá para andar sempre com 2 baterias. Aqui fica nativa na câmera e uma extra que facilmente se encaixa, e eu consigo colocar o tripé aqui embaixo também e montar diretamente na câmera sem problema nenhum. E aí agora o único adendo de equipamento que eu quero fazer, eu quero comprar um outro set de microfones, porque eu achei esse microfone muito, muito, muito bom. Então eu quero comprar um outro set de microfones, porque quando a Osmo Pocket 3 lançou, esse set de microfones, que é o Mic 2 deles, não tinha lançado ainda. Então agora eles lançaram, e aí eu quero comprar o set com o parzinho de microfones e a case, que eu acho que vai ser útil aí no futuro, e aí eu não fico com um microfone só, caso eu queira gravar com outra pessoa. As 2 pessoas ficam microfonadas. Dá pra conectar ele com o celular também, se for o caso, pra captar áudio. Dá pra usar com as outras câmeras também, gravando o áudio separado, depois é fácil sincronizar no programa. E hoje essa é a única outra coisa que eu tô mirando, assim, pra comprar. Eu vou ir pros Estados Unidos no final do ano e eu vou dar uma olhadinha lá quanto vai estar, porque no Brasil saiu bem caro e eu acho que eu consigo encontrar ele um pouquinho mais barato lá fora. E para gravar takes também fora de casa, vlogs que vão ser ao ar livre, ela é bem mais compacta, ela chama menos atenção, porque metade da câmera fica direto na mão. Ela tem mais ou menos a altura desse tripé aqui, então quando você agarra ela assim, basicamente fica só a parte da câmera dela para fora, então acaba sendo uma câmera também bem mais discreta do que ficar segurando essa câmera aqui. Tem cara de câmera, chama atenção. Agora a prioridade é, quando eu sair fora de casa, levar essa aqui que tá gravando agora, porque ela é menorzinha, mais discreta e também bem mais dinâmica. Então assim, eu tenho 3 câmeras, elas me servem propósitos diferentes. Eu resolvi não me desfazer de nenhuma delas para adquirir a próxima, porque eu não precisei me desfazer de nenhuma delas, e se algum dia eu precisar, eu tenho como uma substituir a outra, mas eu gosto bastante de, se eu tenho a oportunidade, tenho condições, eu gosto de investir em equipamento, porque eu acho que me ajuda a melhorar também profissionalmente, já que esse é o meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu não me importo de pagar por equipamento, de pagar por software, que a gente já vai entrar nesse assunto também, se isso me ajudar a entregar um trabalho melhor. E se eu tô conseguindo pagar esses equipamentos com o dinheiro que eu estou recebendo, eu não vejo por que não fazer esse investimento. Então mostrei as 3 câmeras para vocês, mencionei os 2 microfones que eu uso o da Rode com a Canon, uso o de lapela da DJI com a Osmo Pocket, e a Sony eu não uso nenhum microfone com ela, e ainda assim é o meu áudio favorito, o que é bem curioso. E aí, só para completar essa parte de equipamentos aí, às vezes aparece aqui, quando eu tô gravando no computador,
A gente tem uma outra imagem. Essa imagem é da minha webcam. Eu não gravo com a câmera, com nenhuma dessas câmeras quando eu tô gravando pelo computador. Daí eu gravo com a minha webcam. A minha webcam é uma Logitech C922. Eu acredito que hoje tenham várias com resolução maior. Eu lembro que eu comprei essa webcam em 2020 ou 2021. Muito tempo se passou, já deve ter várias atualizações, mas é uma webcam que me serve super bem e eu não tenho necessidade, não sinto nenhuma necessidade de trocar ela. E com ela, o áudio que vocês veem no computador também, quando eu tô gravando, por exemplo, aqueles vídeos de reação, Goodreads e outras listas aí, aquele áudio ele vem do microfone que tá no meu computador, que é um HyperX Quadcast S. E é o microfone das lives também, quando eu faço live ou quando eu streamo na Twitch. Agora vamos falar sobre iluminação. Eu tenho aqui na minha frente uma iluminação de sombrinha. Hoje a gente tem três tipos de iluminação que são as mais usadas, né? É a sombrinha, que é, se você já tirou foto em fotógrafo, se você é da época antiga aqui em fotógrafo, normalmente eles usavam essas sombrinhas. Daí a gente tem a softbox, que é aquela caixona grande, e a gente tem ring light. E na minha frente eu tenho uma sombrinha. Eu tenho duas sombrinhas, né? Eu tenho 2 tripés grandes com sombrinha e luz. Só que eu gravo num ambiente pequeno, eu não preciso de montar 2 sombrinhas. Uma delas tá guardada, eu comprei as 2 enquanto par. Na época eu achei que eu precisava de 2, e aí quando chegou eu acho que eu montei umas 3, 4 vezes só as 2, depois eu percebi que eu não precisava das 2, então eu guardei uma. Ela me serve super bem. A sombrinha você pode usar ela tanto com a parte da sombrinha virada pra você, ou virada ao contrário, se você quer uma luz mais suave, porque aí a luz bate na sombrinha e rebate em você, ou você pode usar ela virada direto, e aí tem uma iluminação maior. Eu não acho que eu preciso das 2, porque eu tô num ambiente que ele é pequeno, e segundo, porque eu já sou uma pessoa bem branca, então se eu botar mais uma, a luz já começa a ficar um pouco estourada. E eu faço, gente, correção tanto de cor quanto de áudio em todos os meus vídeos. Então se eu precisar aumentar um pouquinho a iluminação, diminuir um pouquinho a iluminação, eu consigo fazer isso tranquilamente no software de edição. Eu não preciso levantar mais um equipamento aqui que provavelmente vai me atrapalhar, estourando mais a minha luz do que me ajudando. Então essa iluminação que vocês estão vendo agora é apenas de uma sombrinha na minha frente. Eu uso também uma iluminação quente. É uma iluminação bem pouco ortodoxa, que na verdade é uma luminária da Imaginarium, que ela tem uma cúpula laranja bem forte. E eu gosto dos meus vídeos um pouco mais quentes. Todos os meus vídeos têm correção voltado pro quente, eu não gosto dos meus vídeos frios. Então eu sempre ligo essa luz para que a imagem fique um pouquinho mais quente e não fique tudo tão branco, tão azul. Mas é uma iluminação opcional. Se eu tivesse só com a minha sombrinha aqui na frente, funcionaria super. E aí eu tenho uma outra ring light que tá ligada aqui, que é a ring light do meu computador. É uma ring light super pequenininha, ela é desse tamanho assim. Eu tenho 2 delas. Uma fica aqui acoplada, porque é a iluminação que eu uso quando eu vou gravar no computador. Eu só ligo ela fica bem de frente pro meu rosto. É assim que tá aqui na minha frente. Tá aqui, aí tem a sombrinha, ela tá virada pra mim pra luz ficar um pouco mais forte. E ali tem a luz amarela, se eu puxar ela mais pra perto, vai ficar mais quente o vídeo. E aí tem aquela ring light que fica ali, tem um tripé que passa aqui atrás do meu computador, ela fica ali. E apesar de não parecer, porque aquele amarelo é muito mais forte, ela tá com a luz amarela agora. Mas ela pode ficar em luz fria também, ela também não tá na potência total. E eu tenho uma outra igual a essa aqui, que eu deixo à parte, porque ela é muito fácil de montar. Então ela encaixa em qualquer tripézinho assim, ela encaixa e dá pra conectar ela até num power bank. Então se eu quero gravar num lugar da casa, num vlog, onde eu preciso de uma iluminação estratégica, eu posso só levar ela, colocar em cima de um tripé pequenininho e conectar ela num power bank, então não precisa nem ter tomada perto, ela já vai me dar a iluminação necessária pra eu não ficar no escuro. E é bem baratinho essas pequenininhas. Em você falando de ring light, daí o céu é o limite, tá? Tem algumas ring lights que são bem caras, que são ring lights mais profissionais. Tem essas que são menorzinhas. Tem aquelas que você coloca o celular no meio, né, pra gravar conteúdo. Então vai da usabilidade que você quer dar pra ela. Eu ainda tenho vontade de comprar uma ring light pra complementar a minha sombrinha, mas aí eu quero comprar uma ring light grande e uma ring light que seja efetivamente uma ring light profissional, assim, não... Essas aqui, não que essas não sejam, mas o material delas é diferente, a própria superfície de onde sai a luz é um pouco diferente, e obviamente que o material dos equipamentos acaba interferindo também no resultado final. Mas hoje eu tô bem de iluminação, eu não sinto falta, não sinto necessidade, é só se por acaso algum dia surgir a oportunidade de eu comprar, surgir uma promoção, ou enfim, aparecer, mas no momento
iluminação não é algo que me preocupe, por assim dizer, porque eu acho que eu tô bem servida e eu tenho ainda uma peça reserva, né, por assim dizer. Falando de tripé, gente, eu tenho 2 tripés grandes, um é o que vocês estão em cima agora, esse é o meu tripé antigo. Eu troquei de tripé no meio do ano passado, porque esse meu tripé quebrou o sobe e desce dele, e aí ficou um pouco difícil de organizar ele. Antes de eu comprar essa câmera aqui, Osmo Pocket 3, eu gravava os meus Reels com a Canon, essa querida aqui. Então eu precisava mexer muito nessa parte aqui que levanta e abaixa o pescocinho da câmera. E aí toda vez que eu ia mexer nesse tripé aqui, dava problema. E aí um belo dia, eu fui virar a câmera e a minha câmera quase caiu no chão, porque tinha estragado também o mecanismo que vira ela. E aí eu pensei assim, bom, este é o sinal, eu não posso mais protelar a compra de um novo tripé. Daí eu comprei esse outro tripé aqui, que é um tripé bem mais resistente. A única coisa que eu tenho um problema com ele, eu gostaria que ele tivesse um estabilizador no meio das 3 pérolas. Mas ele é bem mais resistente, é de um material que parece bem mais acabado e eu, consequentemente, paguei também um pouco mais caro nele do que eu paguei nesse tripé aqui. E aí, o que eu faço? Como eu tenho 2 tripés, eu deixo a minha câmera maior montada no tripé principal e essa aqui, esse outro tripé, que é o que eu tô usando agora, eu deixo para intercalar entre essa aqui e a Sony quando eu preciso ou usar uma dessas 2 câmeras numa situação assim, ou eu quero sentar num lugar onde eu não tenho um apoio na minha frente. Daí eu vou lá e recorro a esse tripé e aí eu não preciso ficar tirando a minha câmera maior do tripé principal. Então eu não me desfiz. No futuro eu quero trocar esse tripé, então eu quero comprar um outro semelhante a ele. Não precisa ser um tão bom quanto eu comprei pra Canon, pode ser um igualzinho a ele, só que funcione ali, o abaixa e sobe pra ficar mais fácil. Mas por enquanto ele me serve muito bem e vai ficar aqui até que eu possa cometer essa compra, que não é uma compra que eu preciso fazer agora, porque ele me serve igual, só pra não ter uma peça de equipamento quebrada. E aí, gente, de tripézinho mini eu tenho muitos, tipo esse aqui de DJI, mas ele serve pra encaixar em qualquer câmera também. Tem esse aqui que eu mostrei pra vocês, que ele é bem resistente. Eu preciso apertar as perninhas dele, mas eu não tenho a chave certa pra fazer isso, porque é uma chave bem pequenininha. Essa marca aqui é bem famosa de tripés. Agora, em se tratando de softwares, eu edito meus vídeos no Premiere Pro, que faz parte do pacote Adobe. Eu pago todo santo mês, desde que eu saí da minha CLT, eu pago a Creative Cloud, então os meus programas, eles são originais, são pagos, é um investimento que eu faço assim, de coração partido, mas que eu faço. E aí eu tenho acesso a todos os programas da plataforma Adobe. Eu basicamente uso o Premiere Pro para editar os vídeos e Photoshop e Illustrator para fazer a parte gráfica, editar thumbnail e outras coisas aí que precisam desses programas. Eu sou formada em publicidade e propaganda, comunicação social. Eu trabalhava enquanto diretora de arte, então o pacote Adobe sempre é a plataforma que eu usei e eu tenho bastante familiaridade com esses softwares. Tem recursos muito interessantes para quem sabe usar o programa e tem coisas que são muito básicas, que é o que eu faço. Eu não faço nenhuma edição muito doida. Uma coisa que eu particularmente sou muito fã do Premiere é o redutor de ruídos. Todos os meus vídeos têm um filtro de redução de ruídos. Essa câmera com esse microfone de lapela praticamente não tem ruído, mas as outras 2 câmeras, mesmo com o microfone, no caso da Canon, ainda tem um ruidinho no fundo. E a partir do momento em que eu comecei a usar esse filtro de ruídos, que é nativo do Premiere, agora qualquer zumbidinho, eu já fico nervosa. Inclusive, quando eu tava reassistindo vídeos antigos, eu fiquei percebendo, né, do quanto tinha ruído atrás dos vídeos e do quanto isso é algo que me incomoda. Então hoje eu gosto do áudio o mais limpo possível e basicamente na minha edição eu uso um filtro de ruídos e uso correção de cor. Então eu tenho um padrão de ajustes que é um filtro que eu coloco em cima de todo o vídeo para ele ficar um pouco mais quente, para avivar um pouco mais as cores, especialmente também para tentar trazer um pouco de padronização, já que eu tô usando equipamentos que são diferentes. Em se falando de cor, a melhor cor é a da Canon e as cores da DJI e da Sony são muito parecidas. O único jeito de as 3 câmeras estarem misturadas é se eu estiver gravando vídeos estáticos aqui e eu resolver gravar um pedaço de um vlog, daí vai ter um pedaço da Canon, mas normalmente em vlog eu uso só Sony e a DJI. Mas o áudio das 3 também é muito diferente. O áudio mais alto é o da Sony, depois é o da Canon e por último é o da DJI, mesmo com o microfone de lapela. E aí assim, às vezes pode variar um pouquinho. Pra legenda, que foi uma coisa que muita gente perguntou, eu uso o CapCut. O CapCut tá passando por uma migração agora, pelo que eu vi a galera reclamando, né, que só o Pro tá deixando legendar depois de muitos anos aí sendo o salvador da pátria. O CapCut não está mais deixando legendar. Agora o Instagram colocou legendas, né, ainda tá um pouco difícil de acessar para algumas pessoas. Eu achei muito difícil de editar a legenda no Instagram. Ainda não sou a maior fã de legendar direto no Instagram, mas para stories já ajuda bastante. Mas eu ainda uso o CapCut Pro. Eu também pago o CapCut Pro. Eu acho que tá
tá em torno de uns R$200 o ano, mas caso você não esteja recebendo ainda com o seu trabalho, talvez valha a pena procurar alguma outra opção aí, para não precisar desembolsar aí um valor para conseguir legendar os vídeos. Eu acho a legenda bastante importante, é um recurso de acessibilidade e eu pretendo seguir colocando aí nos meus conteúdos, pelo menos os do Instagram. Aqui no YouTube eu só tenho a legenda gerada automaticamente pelo YouTube, porque infelizmente contratar um legender ainda é algo que eu não consigo pagar, porque eu já cheguei a fazer orçamentos, tá, gente? Mas é mais caro às vezes do que editar o vídeo. E aí acaba que fica muito caro porque eu tenho vídeos muito longos. E aí, às vezes, o orçamento para vlog, por exemplo, o orçamento ficava às vezes 3 vezes o valor da edição de vídeo. E aí o YouTube não me paga de volta por cada vídeo, o que o combo dessas duas coisas. E como o YouTube gera uma legenda, ela não é 100% perfeita, mas ele já gera automaticamente. Por enquanto é assim que estamos. Vamos lá, como minimiza ruídos de fundo, então eu passo o filtro, e eu passo o filtro tanto nos vídeos do YouTube quanto nos Reels, se eu tô editando pelo Premiere. Como você legenda seus vídeos, legendo pelo CapCut. O que compraria se pudesse ter só um de cada equipamento mais essencial? Eu acho que você precisa, se você tá gravando com o celular, seria bom você ter um microfone bom. E se você vai optar por comprar uma câmera, compre uma câmera que te oportunize todas as usabilidades que você precisa. Então, se você não grava vlog, você não precisa se preocupar em ter a câmera mais compacta do mundo ou a melhor câmera para vlogs. Você pode comprar uma câmera que tenha outras coisas que funcionem bem para você. E você só grava vlog. Então invista numa câmera que seja dinâmica, numa câmera que seja compacta, para que não se torne pesado para você carregar essa câmera por aí. E para iluminação, gente, tem iluminações que são bem baratas. Por exemplo, essas ring lights pequenininhas, e até uma ring light um pouco maior, assim, ela também não é tão cara se você não comprar uma top de linha, né? Se você comprar uma no estilo desse material que eu tenho, as pequenininhas aqui. Então, ter uma iluminação é legal, porque vai ajudar em diversas situações. Iluminação para quem usa óculos. Então, me demorou um tempo, tá? Resolver esse problema. Por exemplo, se eu levantar a cabeça, vocês vão ver o reflexo. Mas se eu tô falando com vocês aqui, eu não tenho reflexo no meu óculos, tá? Qual é o segredo para essa iluminação? É que a luz não fique na mesma altura do seu olho. E aí, tem que tomar cuidado também para não ficar refletindo muito aqui a sombra do óculos, porque aí a sombra também fica aquele monte de sombras no seu rosto. Então tem um ângulo certinho. Se eu baixar muito a iluminação, ou se eu inclinar muito ela na minha direção, se ela ficar assim, no caso assim, viradinha, ela acaba gerando uma sombra no meu rosto, que acaba gerando um outro problema. E isso é uma coisa que às vezes nem quem é profissional de iluminação se toca, tá? Eu já fui em gravações externas com equipes extremamente profissionais, onde numa primeira gravação, num primeiro take, o meu óculos era só reflexo, e aí pra segunda vez eu precisei alertar que a iluminação estava errada, porque estava desconsiderando os óculos. Então isso é um problema até pra equipe grandes e que sempre montam iluminação. Como vocês viram nos takes anteriores, a minha sombrinha tá um pouco acima da linha do meu olho. Então, se eu olhar para ela, vai ter o reflexo. Mas se não, eu não pego reflexo. Quando eu tô gravando de dia, agora já caiu a luz do dia, mas eu tenho uma janela bem em frente. E se eu gravo ali atrás, né, na sala onde tem a outra estante, eu também tenho uma iluminação na frente. Então, às vezes vai refletir. Se você usar uma ring light na sua frente, que você vai encaixar o celular no meio, não tem muito como fugir. Aí seria legal você ter duas, talvez menores, colocar uma de cada lado, que se você colocar uma de cada lado assim, nessa posição, você também não vai ter reflexo no seu óculos, né? Porque aí o reflexo vai cair nas laterais aqui, não vai cair de frente. O problema do óculos é realmente a iluminação de frente. Se você quer não ter esse problema, você tem que fazer o balanço da luz. E aí, se você não tem uma luz grande, você tem que ter duas menores e colocar uma de cada lado. Dicas para quem grava com o celular: começar a incrementar, como eu falei, microfone e iluminação, se puder, mas dê preferência ao microfone. Melhor gravar com a parte de trás. E como eu falei, agora já tem até algumas ferramentas de espelho que você consegue colocar aqui que vai ajudar. Só aí tem que tomar cuidado para não ficar olhando para o espelho, né? Tem que olhar para a câmera. O espelho é só para você conferir que tá tudo bem. Qual programa eu uso para edição? É o Premiere. Onde tu comprou os equipamentos e o serviço foi bom? Tanto a Canon quanto a Sony eu comprei em lojas de equipamento. A Canon eu não vou me lembrar porque faz muitos anos, tá? Mas foi numa loja específica de equipamentos. A Sony eu comprei num marketplace. Se eu não me engano, foi no marketplace da Magazine Luiza que eu comprei. Mas assim, quando vai comprar em marketplace, tem que tomar muito cuidado, tem que ver muitas avaliações, né? Não era o lugar que tava mais barato, mas era o lugar que parecia mais confiável.
e às vezes, né, é complicado. Foi um equipamento bem caro, então eu fiquei me tremendo na base até ele entrar aqui. E a DJI, eu comprei direto do site da DJI no Brasil. A Amazon, quando vai comprar pela Amazon, é sempre bom ver de onde é que tá vindo o equipamento. Tem que olhar e ver bastante as reviews, e ver as datas da review, e ver o tom da review também, porque às vezes não parece nem real as reviews, né? Então tem que tomar muito cuidado. É legal sempre priorizar lojas oficiais, mas normalmente nas lojas oficiais os equipamentos podem estar mais caros, né? Então a gente vai atrás da promoção, mas tem que tomar cuidado. No caso da Osmo Pocket, o site da DJI era o único lugar que estava vendendo no Brasil, além do Mercado Livre. No Mercado Livre estava mais barato, eu não confiei no Mercado Livre, eu optei por pagar mais caro e comprar direto do site oficial da marca, que aí a garantia fica tudo certinho e eu não precisei me preocupar com nada, o equipamento chegou perfeito. E foi isso. E aí, a última pergunta que eu vou colocar aqui é: como eu faço pra começar, Tami? Me sinto insegura. Gente, não tem dica pra isso, tá? Tem que sentar e gravar. O meu primeiro vídeo é tenebroso e por muitos anos foi o meu vídeo mais visualizado do canal e tá tudo bem. Eu aprendi muito desde lá. Eu comecei só com o celular, na época nem tripé eu tinha. Eu encostava meu celular noutra coisa, assim, botava uma coisa atrás e encostava o meu celular assim. Então a gente tem que sentar e gravar e perder essa coisa de que só vai postar se estiver perfeito. Nunca vai estar perfeito. E não precisa de todo esse equipamento, não precisa de toda essa preparação. Às vezes é importante a gente simplesmente sentar, fazer o que dá naquele momento. E eu sou muito adepta do antes feito do que perfeito, porque o perfeito às vezes nunca chega, nunca acontece. E se eu tivesse esperado o melhor momento, se eu tivesse esperado para ter um equipamento, se eu tivesse esperado para comprar um microfone, esperado para comprar uma câmera, esperado para comprar uma iluminação, eu teria perdido muito tempo e eu provavelmente não estaria onde eu estou hoje. Então tem que sentar, tem que gravar. Por mais que esse aparato todo seja legal, e por mais que eu seja feliz de ter conseguido alcançar todos esses equipamentos, eu acredito que o focar no que eu estou produzindo é mais importante, porque se o vídeo não for interessante, se a conversa que eu tô tendo com vocês não for interessante, não interessa que eu tô usando uma câmera caríssima, não interessa que eu tô usando um equipamento top de linha, não interessa que eu fiz um investimento de tantos reais num microfone ou numa iluminação, se o que tá sendo conversado não chama a atenção do público. Então tem coisas mais importantes para se prestar atenção antes do que o equipamento que você tá usando. A primeira coisa que você tem que pensar é no que você vai dizer, depois na qualidade de como o que você vai dizer tá chegando nas pessoas, e aí talvez em terceiro lugar, como essa imagem, né, tá sendo transmitida, e aí fazer os ajustes de equipamento, de luz e de outras coisas aí. Por último, para fechar, cartões de memória. Gente, se você vai ter câmera, vai ter que ter cartão de memória e não pode ser qualquer cartão de memória. Todos os meus cartões de memória são da Sandinsky. Deixa eu pegar um aqui de dentro dessa câmera. Quando eu usava cartões de memórias normais da Sandinsky, tá? E aí quando eu comprei a DJI, eu fui surpreendida com um alerta da câmera. Quando eu botei o cartão de memória que eu usava sempre na minha Sony, eu botei na DJI e a DJI falou: este cartão de memória é muito fraco pra mim, por favor, providencie um cartão. E aí eu fiquei: olá, tudo bem? E aí eu fui obrigada a comprar essa linha aqui da Sandinsky. Tem da Kingston também, tá? Esse aqui é o Extreme Pro, mas são cartões de memórias de alta velocidade, de bem caros, foi bem caro. Mas não precisa ser, tá, galera? Deixa eu pegar aqui, que eu acho que nesta câmera aqui tem um normal. Cartão de memória é difícil de comprar na internet, tá, gente? Porque, sei lá, eu descobri com a DJI que vários dos meus cartões de memória eram falsificados, porque ela não aceitou nenhum dos outros. Ela aceitou 2 só dos 4 cartões de memória que eu tinha. Então, os outros 2 não eram originais, né? E eu descobri. É esse aqui, ó, é a linha Ultra. Será que vai focar? Aqui, ó, a linha Ultra. Todos os meus outros cartões de memória são da linha Ultra. E agora eu tenho também da linha Extreme Pro, porque essa queridinha aqui não aceita cartão de memória baixa renda, tá? Ela só aceita cartão de memória alta renda. E aí eu precisei providenciar. Então eu vou deixar os links aqui, inclusive dos cartões de memória eu vou deixar do vendedor que eu comprei, agora por último, que chegou super certinho, foi compra internacional, mas ainda assim, mesmo sendo compra internacional, mesmo eu tendo pagado um pouquinho a mais que aparecia na Amazon enquanto imposto, foi mais barato do que eu comprar o cartão de memória num revendedor aqui do Brasil. E é isso, galera, acho que eu respondi todas as perguntas. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar com a divulgação. É isso por hoje e tchau!